tamanho feio. Vamos pegar aqui. Ai, tô ocupada. Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo aqui pro canal. E esse vídeo aqui é bem especial, por quê? Porque a gente ama filmes. Hoje a gente vai trazer 10 filmes de terror cristão pra você assistir, se emocionar e mais do que isso, se edificar. Então, bora lá, a Jenny vai falar 5, eu vou falar 5. Eu não sei quais são os dela, ela não sabe quais são os meus, mas é bem previsível. Primeiro filme, eu vou ficar com o Quarto de Guerra. Já assistiu? Já, maravilhoso. O filme fala basicamente, né, da importância da oração dentro de casa, da peleja ali, da luta contra o inimigo. E na verdade, gente, fala muito com a gente hoje em dia, né? A gente não pode cessar de orar em nenhum momento. Por quê? Porque tá às portas, né? Jesus tá pra voltar. Na verdade, fala a importância de você ter um cantinho pra você fazer suas orações, pra você saber pedir a Deus, pra você conversar com Deus, pra você ter uma intimidade com Deus. E a história é bem legal, sabe? Não é aquele filme que você fala, vai ser chato e tal. Não, tem uma história legal, assim, de uma senhorinha, de um casal que tá com problema de relacionamento e o quanto a oração transformou a vida deles. Então, Quanto a oração tem poder, né? o quanto a oração tem poder, assim, quanto que um quarto de guerra você sai vitorioso. É o quinto que eu gosto menos. É um filme que eu gosto bastante, que chama O Grande Desafio. Ah, eu achei. Ele é um filme que trata sobre o apartheid, sobre a luta dos negros lá no Texas, contra o racismo. Então é um grupo de desafios, um grupo... Debate, né? Um grupo de debates que começam a debater e começam a ganhar o estado do Texas. Aí eles vão até pra Harvard, debater contra Harvard. Então é muito legal esse filme. É um filme histórico e real, baseado em fatos reais. E como eu gosto de filmes baseados em fatos reais, eu adorei esse filme. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Aí depois continua com a montagem. É ele quem decide quem ganha ou perde, não o meu oponente. Quem é o seu oponente? O meu oponente ele não existe. Ele é só uma voz que duvida da verdade que eu digo. Terceiro filme, A Prova de Fogo. Eu não queria colocar aqui, gente, mas não tem como. É o meu filme favorito. O filme A Prova de Fogo é baseado no livro A Prova de Fogo, baseado também no Desafio do Amor, que tem aqui no canal, playlist, quando eu fiz todos os desafios do amor. E, gente, é maravilhoso. Fala sobre a respeito do casamento, a importância de Deus no relacionamento e a luta contra o divórcio, né? Porque Deus, ele odeia o divórcio, ele quer que os casais consigam viver, né? Que se passa com um bombeiro, né? Mas na verdade porque foi uma prova de fogo mesmo pro casamento deles não acabar. E que vale a pena a gente botar a mão no fogo, entrar no fogo em prol de conseguir alguma coisa, né? Caso não perder a família. Eu falo Cartas para Deus. É um filme muito emocionante que você assiste chorando o filme inteiro, mas é um filme que ensina muito sobre intimidade com Deus, mesmo nas maiores dificuldades, nos maiores problemas, né? O menino, ele enfrenta um câncer, né? Ele começa o filme enfrentando esse câncer e ele escreve cartas para Deus. Aí o carteiro começa a receber essas cartas do menino, as cartas para Deus, e ele fala com o chefe dele, fala, olha, eu tô recebendo essas cartas, o que eu faço? Ele fala, a linha é sua, se vira. Você que tem que ver o que você faz. Aí no final ele descobre o que fazer com todas essas cartas. É uma história emocionante demais, você chora muito, mas é realista, bem realista, assim. É bem a realidade de quem enfrenta o câncer, né? Quinto filme, A Virada. Gente, ele é um pouquinho antigo, a imagem dele, assim... Na verdade, eu gosto muito de filme antigo, então pra mim não me importa, sabe? É o que eu faço, uns 20 anos atrás, aquela... Gente, Maria, tá fazendo não, uns 10 anos, não sei. Eu assisti 10 vezes A Virada. A minha mãe gosta. O filme A Virada falou muito comigo, fala muito a respeito de você não enganar as pessoas, sabe? Tem um teor cristão nessa parte do dízimo, das ofertas. Às vezes as pessoas não levam a sério a importância do dízimo, a importância da gente oferecer pra Deus. Às vezes acha que tá fazendo os negócios lá e tá ganhando com isso, quando na verdade, a partir do momento que eu roubo a Deus, ou que eu roubo as pessoas, o meu dinheiro, ele não tem, como eu diria... Ele não rende, sabe? Ele não tem valor. O dinheiro vai na mesma velocidade que ele vem. A história de um dono de uma garagem que vendia carros e que ele enganava as pessoas, sabe? Entregava carros em condições péssimas por preços exorbitantes, tinha um lucro excessivo em cima. Só que apesar dele vender tantos carros, dele roubar tanta gente, assim, sabe? Enganar tanta gente, o dinheiro dele não rendia, as coisas não iam pra frente. Gente, o celular travou, perdemos uma parte do vídeo, mas continuando, o próximo filme é Deus Não Está Morto 1 e 2. A história de um aluno cristão que bateu de frente com um professor ateu, que zombava de Deus. Mais do que isso, porque tem ateu que é de boa, né? Mas tem ateu que zomba de Deus. Ele foi desafiado por esse professor para provar que Deus existe, que Deus não estava morto.
E, gente, eu não quero dar spoiler aqui. Quem assistiu, ama. O filme, ele tem outros núcleos, né? Não sei se é assim que eu falaria, sabe? Tem algumas histórias que se correlacionam. Várias histórias paralelas. Tem um momento do vídeo que eu fico impactada daquela senhorinha, sabe? Que ela tem Alzheimer, ela tem demência, acho que é assim que fala, né? E o filho dela, ateu, chega e começa a zombar, né? Falar, nossa, a senhora serviu a Deus a vida toda e agora tá aí. E pessoas que muitas vezes nunca se importou com Deus têm uma vida muito mais confortável. E naquele momento, assim, eu cheguei a me arrepiar. Aquela mulher começou a falar. Então, o quarto filme que eu vou falar é A História de Arne Davis. É um filme um pouquinho antigo, não? Tem outra tradução também que chama O Caminho para Elmira. Eu acho que é isso. A história No de... Limite. No Limite é a história de Arne Davis. Coloca o nome aqui. Gente, é uma história emocionante sobre um jogador de futebol americano. Pobre, negro, que enfrentou todas as dificuldades, enfrentou racismo, enfrentou tudo e chegou no lugar máximo ali de jogador de futebol, sabe? É uma história muito linda. Não dá spoiler não, e gente. É real, gente. Eu real. amo filme real, então é real. Sim, ele era cristão, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que eles falam bastante e depois a gente... Que é Coríntios. Coríntios, acho que é... Mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, assim, depois desse filme, esse versículo fala tanto comigo, sabe? Porque realmente é a história dele, que ele trabalhou muito mais do que os outros, ele teve que enfrentar muito mais obstáculos, mas é porque a graça de Deus era com ele. E acontece uma coisinha, sabe, no filme, na história dele, assim, que choca muito mesmo. Tem livros, a história dele saiu num jornal. Saiu no jornal. Emocionou o mundo todo, é uma história real, é muito lindo, gente, vale a pena, viu? E a Mariana não quer. Você vai se emocionar e vai chorar chorar muito. Vai chorar muito mesmo, porque você sabe que aquilo aconteceu de verdade. Você sabe que é tudo real. Gente, eu gosto de filme real, e filme real geralmente você chora. Os filmes da Jane você vai chorar muito, os meus você vai ser edificado de outra forma, porque eu não gosto de filme que chora, mas eu acabei assistindo esse e não me arrependo. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti. Meus preferidos, né? Meus favoritos. Aí eu coloquei pro Jeff assistir, o Jeff espalhou pros amigos dele tudo. Todos eles assistiram. Porque falou, gente, assiste, porque tem um teor que os homens gostam também. Então chama seu marido pra assistir, se você tem namorado, marido, eles vão gostar. Então, eu gosto de filme real porque eu gosto de saber o que aconteceu depois com a vida das pessoas. Tipo, o Grande Desafio. Fala o que aconteceu na história de cada um. Eu gosto. Meu próximo filme é A Filha do Pastor, Jane adora. Não gosto, não. Muito burra. Não, Jane. 2 pontos muito importantes desse filme é, primeiro, que é a questão do filho do pastor, né? Então, você escuta muito aquela frase, os filhos de pastor são os piores, né? Mas é porque é uma responsabilidade muito grande que você carrega nas costas, né? Porque o pessoal pensa que filho de pastor é pastorzinho, então tem que ser perfeito, quando na verdade... Geralmente eu sou mais terrível. Não. Uma disciplina muito rígida pode prejudicar muito, pode traumatizar muito. E as pessoas dizem assim, porque tem que dar exemplo, né? Mas não é bem assim, você tá lidando com todo ser humano. Todo mundo tem que dar exemplo. Todo mundo tem que dar exemplo, não só os filhos de pastores. E a história dela, da filha do pastor em questão, uma menina que cresceu dentro da igreja, que conhecia o caminho desde criança. E ela nunca teve aquela experiência de viver no mundo. Nunca teve experiência nenhuma com o mundo. Aí quando ela vê, ela se lambuza. Ela tem uma voz maravilhosa, ela louva o Senhor dentro da igreja. A gente vê muito isso acontecendo, né? Pessoas... E aí ela encontra uma banda gospel que tá fazendo muito sucesso e ela acha que eles são muito cristãos, que eles são aquela coisa... É igual a gente pensa, né? Quando a gente vê, tipo... as bandas eles são perfeitos. São perfeitos, quando na verdade a gente tem que se inspirar em Jesus, somente em Jesus. Sem entendimento. Foi uma falta de entendimento dela, de estrutura, sabe? Você vê assim ela não teve uma base forte ali. Sim, às vezes porque ela conhecia Jesus, só que só de ouvir falar. Ela conhecia o Jesus o Jesus do pai dela. Ela não conhecia o Jesus que era o Deus dela. Ela conheceu depois. Ela conheceu depois, mas antes ela passou por ela não tinha experiência forte com Deus. E Deus não quer que a gente passe por isso, né? As dificuldades que ela passou, as humilhações que ela passou, né? Ela foi pisada, ela não precisava passar por tudo aquilo. E mesmo assim ela voltou pela dor. Pela dor. Que esse é o problema. É tipo a história do filho pródigo. Se Deus tem propósito com a sua vida, volta enquanto é tempo. Vai buscar intimidade. Quer intimidade? Lê a Bíblia.
dê a busca na palavra. Porque, olha, pela dor é muito difícil. E se Deus tem obra com sua vida, pode ter certeza. Se você não voltar por amor, filho, Deus sabe onde encarca lá, onde dá uma apertada, agora volta. Então foi o que aconteceu com ela. Então o filme é lindo. Eu amo, apesar de ele não gostar, eu adoro. Não, minha mãe assiste muito, então... Não, acho que é porque a gente enjoa de alguns filmes, né? Igual A Virada. Quase que eu não falei, minha mãe assistiu 10 vezes. Então o último filme meu, que eu vou falar pra vocês, é Um Elo de Amor. É um filme cristãozinho, bem bonitinho, bem fofinho, gente. Não tem uma história muito forte. É a história de um menino que tem autismo, mas que ele sabe os 10 mandamentos. E ele vê uma coisa, ele assiste um crime, e aí ele tem que ir pra tribunal, o pai dele é advogado. Então, e ele lá, ele fala os 10 mandamentos. Tipo assim, que ele não pode mentir. Então ele fala exatamente o que ele viu. Então, é um filme todo bonitinho. Conta a história do menino. Como é que é o nome do menino, mãe? Mãe sabe? Mãe assistiu? A mãe sabe. Meu Deus, a mãe assistiu umas 15 vezes. Ó, A minha mãe é viciada nesse filme. a Jane adora esses filmes assim que tem autismo, alguma deficiência, sabe? Porque história conta a real, realidade. que a realidade É a não gosta de coisa realidade. real, né? Muitas pessoas passam por isso, né? Gente, eu não gosto muito de filme real, não é que eu não gosto, é que eu fico muito triste. Às vezes eu fico o dia inteiro pensando, por exemplo, assistir um filme de manhã, vou passar a tarde inteira pensando, ai meu Deus, mas... Então ele não é um filme assim, ele é um filme cristão, mas é um filme mais de lição de vida ali, de lição de... Tratar também do autismo, né? Porque Pra as tratar pessoas a às vezes doença. menosprezam e falar, porque autista não vai saber de Deus. Sim. Não, tem que ensinar o caminho. Não, e ele tem uma história de vida assim um pouco difícil, ele... parece que ele não nasceu com problema, ou ele tem um problema com água, em relação à água. Ele não chega perto de água, porque a mãe dele deixou ele cair dentro da banheira e ele ficou alguns minutos debaixo d'água sem respirar, quando era bebezinho. Então isso acompanha ele a vida toda, então ele tem muito medo. Ele Fala tem de traumas de infância, né? fala dos traumas A gente tem que dele se ali, libertar. ele tem esse trauma, e ele tem a madraça dele, que ensinou os 10 mandamentos pra ele, que é como se fosse a mãe dele ali. Fala sobre família, fala sobre tudo. É um filme muito bonitinho, gente, filme vale a pena completo, assistir. né? É um filme bem Completo. completo. É Um Elo de Amor o nome do filme, gente, assistam. Muito bom. E, gente, esses foram os 10 filmes. Claro que tem muito mais, eu e a Jane gosta de filme, né, Jane? A gente Sim. ama, pode ter certeza. Se pudesse, se tivesse uns 15, a gente conseguiria falar 15 aqui, com certeza. 30, 40, a gente já assistiu Aham. muitos filmes, principalmente de teor cristão, que é aqueles que realmente nos edificam. Então, se você tem algum vídeo aí, um filme filme que você cristão. assistiu cristão, que falou muito com você, que não foi citado aqui, deixa aqui Coloca nos aqui nos comentários. Tá, espero vocês lá no canal da Jane, vai estar aqui nos cards. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Opa.